na saúde e na doença, até que a morte os separe? Mas e se por acaso um amor fosse capaz de superar a morte? No século XIX, onde nossa história é ambientada, os casamentos eram muito mais do que felizes para sempre. Eles envolviam muitas questões como alianças familiares, conveniência, prestígio social e um toque de drama. Afinal, quem pode esquecer o caso de Inês de Castro? Uma história de amor tão intensa que após sua morte, o rei português Dom Pedro I a coroou rainha. A história acabou virando um exemplo perfeito de que o amor muitas vezes pode superar a morte. Agora imagine isso, casamentos com cadáveres aconteciam em épocas passadas, tudo em nome de ambições e interesses. Sim, você ouviu direito. Ao contrário de um típico casamento arranjado, onde as alianças eram trocadas por ouro e status. O amor que supera a morte é bem mais interessante, poético e um pouco bizarro. Sabendo disso, o filme A Noiva Cadáver, lançado em 2005 pelo Tim Burton, não parece ser tão distante assim da realidade, né? Aqui nós temos um noivo que acidentalmente acaba se casando com uma pessoa que já fez a passagem. Oi gente, eu me chamo Laura, mas aqui vocês podem me chamar de Lauris, e esse é o segundo episódio do Lauris Cares. Hoje a gente vai falar sobre A Noiva Cadáver. A Noiva Cadáver é um filme que eu gosto muito desde pequena. Ele é um filme assustador, porque ele fala sobre assuntos sérios até para crianças, mas eu lembro que na época eu até tinha medo de assistir, mas depois que eu assisti, eu achei ele muito bonito apesar de tudo. Então é um filme que, por mais que ele trate de assuntos delicados e densos, e até mesmo um pouco macabros, ele tem uma história muito bonita também. A nossa história começa no que parece ser um vilarejo inglês. A gente conhece o Victor Vandergelt, que é um menino muito tímido. A gente consegue ver logo de cara que ele não tem muitas habilidades sociais. Então, ele é uma pessoa com certas dificuldades para falar com as outras pessoas. E a gente conhece a família dele. Uma coisa que eu achei muito interessante é que muitos dos fatos desse filme a gente descobre a partir de músicas que os personagens cantam. Muito bonitinho. Logo no início, temos os pais do Victor cantando sobre o casamento que vai ser realizado entre ele e a filha dos Everglot. Esse casamento vai acontecer por uma conveniência. Tanto os Vandergelt quanto os Everglot têm interesses nessa jogada. Os Vandergelt, pais do Victor, querem ser reconhecidos como uma família de status. Já a família Everglot, da Vitória, perderam todo o dinheiro, mas continuam sendo uma família aristocrata. Então os dois vão ganhar nesse jogo. E nisso os filhos nem se conhecem, eles apenas estão sendo peões nesse joguinho de xadrez das famílias. Logo de cara a gente já vê um ensaio para uma cerimônia de casamento desses dois. E eles se conhecem justamente nesse dia, então caramba, né? E como eu já falei, o Victor ele é um menino muito tímido, então ele não tem muito jeito nem para falar com a noiva dele, nem para aprender os passos da cerimônia que ele tá ensaiando. Então ele erra várias e várias vezes e todo mundo perde a paciência com ele. E aí ele foge, vai embora. E aí ele tá no meio do nada, ele começa a ensaiar esses votos dele e aí ele vai muito bem, dá pra gente perceber que ele tem um certo problema com pessoas ao seu redor. Então, quando ele tá sozinho, ele consegue executar muito bem as atividades que foram passadas para ele nos ensaios. E nisso, ele acaba acidentalmente se casando com Emily. E a Emily é uma noiva cadáver, que dá o nome ao filme, né? Ela é a personagem que intitula o filme. É uma personagem muito interessante. Ela estava lá há muitos anos, há muito tempo, não sei quanto tempo exatamente, mas o maior sonho da vida dela, ou da morte também, era se casar. Tanto que ela está enterrada com uma roupa de noiva. Então, assim que o Victor, né, que acabou acidentalmente se casando com ela sente a maior realização da vida dela. Então, ela leva o Victor para o mundo dela. E aí a gente conhece o mundo dos mortos nessa história. E aí que eu faço um paralelo muito interessante. Quando a gente tá lá no filme, no início, que a gente tá conhecendo o mundo dos vivos, é um lugar cinza,
sem vida, as pessoas são todas arrogantes ou interesseiras, querem alguma coisa umas das outras, e no mundo dos mortos não, existe muito mais cor, muito mais vida. E talvez aí tenha uma crítica para quanto que as pessoas são, de certa forma, podadas pelas regras sociais e elas não conseguem viver de uma forma divertida. Porque naquela época, claro, talvez uma época vitoriana, não sei exatamente, mas existia muita pompa e circunstância para tudo. Enquanto o mundo dos mortos não tinha nenhum tipo de retenção social, então eles podiam viver da forma como eles quisessem. Então a gente vê muita cor, muita música, muita gente bem-humorada, o que é um paralelo assim muito interessante de se pensar. Porque a gente imagina que é o contrário, né? Quando a gente faz as nossas associações sobre o mundo após essa vida, de uma forma muito diferente, de uma forma muito mais escura, mais sem cor, sem vida, né? Que realmente é sem vida. Mas eu achei muito interessante, acho que essa é uma das maiores discussões que o filme apresenta pra gente. E aí o Victor, claro, né, que é um menino já muito ansioso, que não tem muito jeito com as pessoas, ele fica completamente assustado de estar naquela realidade, tanto que ele desmaia. E aí ele é levado pra esse mundo da Emily, que assim, particularmente, gente, olha, se eu fosse ele eu trocaria com certeza, porque ele é tudo muito mais legal, mais interessante, todo mundo divertido, ele consegue ver o cachorrinho dele também, super fofinho. Então assim, a gente vê que tem muitas pessoas que são ligadas às pessoas do filme, do início do filme, né, os personagens ali. Tem até algumas pessoas que morrem durante o filme e vão pro mundo dos mortos também, que é bem interessante. E aí quando o Victor chega nesse mundo, a história da Emily é contada pra ele. Então a gente descobre que a Emily foi enganada por um cara. Ela ia se casar, ela se apaixonou por um cara que não tinha dinheiro. Ela era de uma família boa, né, como se diz. E ela estava apaixonada por esse cara e os pais não deixaram ela casar com ele. Então ela fugiu, levou alguns bens da família e ele matou ela. E ficou com a grana e ela morreu com a roupinha dela de noiva. E aí, essa foi a maior mágoa da vida dela. Talvez esse fosse um grande sonho da Emily. E ela é uma personagem muito interessante, porque você vê muito brilho nos olhos dela. Ela tem uns olhos muito grandes. E ela parece ser uma pessoa muito esperançosa, apesar de tudo que aconteceu com ela. Se é que eu posso chamar ela de pessoa. Mas ela tem esse brilho, ela tem sonhos, tem esperanças, tem vontades, coisas que pessoas do mundo dos vivos na história não têm. Sabe? Você vê uma coisa opaca, vazia, sem sentido. Mas a Emily, ela é cheia de brilho, de vitalidade e ela não está viva. Então é uma coisa bem conflituosa para a personagem. Isso pode significar várias coisas. E a gente pode ter uma reflexão muito interessante da Emily, como que as expectativas sociais femininas acontecem. Ela tem um sonho tão forte de se casar tão alto que isso ultrapassa a morte, ultrapassa a vida dela, então é algo muito grande. Mas até que ponto a vontade de se casar da Emily é um desejo dela? E até que ponto isso é uma pressão social? Porque até hoje em dia, nós mulheres somos cobradas dessas coisas, de casamento, de filhos e etc. É muito comum, é muito normal. Eu sei que isso que eu tô falando não é novidade pra nenhum de vocês, mas é interessante ver o filme com essa ótica. E claro que não tem nada demais em você sonhar em ter uma família, em se casar, nada disso é errado. Mas no caso da Emily, isso parece um pouco obsessivo, porque ela já não pertence mais àquele mundo. Ela não é uma coisa que ela deveria pensar, ou sonhar, ou fazer. E uma questão muito interessante é que por mais que a gente não tenha esse sonho de se casar, e por mais que as pessoas não nos cobrem, talvez por causa da mídia, por causa de coisas que a gente ouviu desde criança, a gente tenha intrinsecamente essa vontade, esse desejo de se casar. Talvez até pareça meio que o sentido das nossas vidas muitas vezes, para nós mulheres. Porque é uma coisa tão presente no mundo feminino, essa história do amor romântico, de encontrar o amor da sua vida, que você às vezes não sabe lidar com não ter isso. E é uma coisa que a gente vê muito forte na Emily, porque ela quer muito se casar, ela quer muito ficar com o Victor, e ela quer muito que isso dê certo, mesmo que ele esteja com medo, mesmo que ele esteja querendo ir embora. E ela não deixa, porque ela não deixou essa parte da vida dela sumir. Então é uma coisa que é resultado de uma pressão social muito forte também. A questão que surge é: o que acontece com uma mulher cujos sonhos são moldados com pressões externas?
a ponto da sua realização se tornar questão de vida ou morte. Essa representação não é apenas uma narrativa de amor, mas uma crítica à maneira como a sociedade subestima frequentemente a individualidade feminina em favor de papéis pré-definidos. A personagem de Emily é apresentada como uma heroína trágica, cuja morte não a liberta, mas a aprisiona em um ciclo de expectativas que a impede de alcançar a sua verdadeira autonomia. Então, todos esses fatores tornam a Emily uma personagem muito interessante, porque por mais que ela não pertença a esse mundo que nos permita ter sonhos, e esse contraponto entre pessoas que não têm sonhos, que estão vivas, ela é uma personagem tão interessante, tão cativante, e a gente vê que ela está sendo torturada por alguma coisa que talvez não seja vontade dela. E aí, enquanto o Victor tá lá no mundo dos mortos com a Emily, conhecendo muitas coisas e revendo pessoas até que queridas dele, os pais dele, né, e os pais da Vitória estão desesperados porque o carinha que bate o sino lá na região, que é o nosso, o que eu posso dizer, o jornalista, o jornaleiro, o cara que passa as notícias do dia, ele tá falando que ele foi visto com uma mulher. E, enfim, ele falou isso, então a família da Vitória ficou chocada e disse, caramba, como assim, ele tá fugindo com a mulher e o casamento? Então fica meio que assim. E nisso, um cara, né, rico, boa pinta, chega lá na cidade e começa a conversar com os pais da Vitória, meio que dizendo, se ele não casar, eu posso casar com essa menina e tal. Então os pais do Victor já ficam muito assustados, né, com isso, porque eles não querem, porque era um acordo que os dois iam se beneficiar, as duas famílias iam se beneficiar, né? Então eles ficam pisando bastante aí nessa tecla, tocando bastante nessa tecla de não cancelar o casamento. E tá todo mundo assim muito confuso. E aí o Victor, meio que numa medida desesperada, fala pra Emily. Ele fala não, né? Ele chantageia ela, começa a falar, seria tão legal se você conhecesse a minha mãe, se você conhecesse a minha família, ia ser muito legal. E aí ela acaba caindo no conto, né? E aí eles vão juntos para o mundo dos vivos. Eles pedem ajuda para um senhor esqueleto, né? Que seria um ancião, uma pessoa que cuida das coisas. E faz esse transporte, esse teletransporte deles, eu não sei. Eles falam amarelinha e aí vão para outra dimensão. Não, então, aí o Victor, ele chega lá no mundo dos vivos com a Emily, e aí ele vai e fala com a Vitória, então, eu me casei com outra pessoa. Chega assim como se não fosse nada. E aí ela, o quê? Ela fica chocada. E ela vê que ele tá casado com um cadáver, né? Uma menina que tem uma parte do braço que é só osso, toda, né, coitada. Ela é linda, independente disso, ela é linda. E a Emily vê que o Victor gosta da Vitória, então assim, eles tiveram pouquíssimas interações. Eu acho um absurdo isso, inclusive, porque a Emily é muito mais carismática, eu inclusive gosto muito mais da Emily. Eu sei que ela é a protagonista, mas assim, velho, eles tiveram muito mais conversas, sabe, sobre sentimentos, sobre a família, sobre o cachorrinho dele. Eles tiveram mais contato durante o filme, sabe? Eu entendo que a Vitória tá viva de fato, mas, poxa, gente, tadinha da Emily. Enfim. E aí ela percebe que ele gosta da Vitória, ela fica muito enciumada, né? E fica tentando encontrar formas dele de voltar. Ela chama ele, né? Puxa ele, eles voltam pro mundo dos mortos. Ela fica tentando encontrar formas de não deixar ele escapar mais. Ela quer ficar com ele pra sempre. E aí ela vai conversar de novo com o ancião e ela descobre que ela só pode fazer isso se ele... Aí, enquanto isso, né? O Victor não voltou ainda. Ele voltou, né? Mas acham que a Vitória tá doida. Ela começa a dizer que viu ele, mas... você tá maluca, maluca. E aí os pais dela resolvem casá-lo com aquele querido moço, né, que eu falei anteriormente. E aí o cocheiro da família do Victor morre. E ele chega com as informações pra ele. Então, Victor, sua mãe vai casar, né? Que pena, caramba. E aí ele não gosta muito dessa informação, embora ele também esteja casado. E aí ele decide, né, ir pra o mundo dos vivos e fala pra Emily que ele tá indo lá pra casar com ela, mas a gente sabe que não. Coitada da Emily. Até ele usa ela, é tão bobinha, gente. Ai, dá muita dó da bichinha, sabe? Ela tem muita esperança na humanidade, mesmo depois do que aconteceu com ela. E aí ele reúne vários dos mortos lá no mundo deles e fala assim, vamos lá, gente. A gente vai fazer uma grande festa de casamento, então vocês vão ter que estar todos lá pra participar.
E nisso tá sendo organizado também o casamento da Vitória, né? Que assim, é um contraponto muito forte, gente. Toda vez que entra no mundo dos mortos, vai pro mundo dos vivos, a gente vê o contraste de cores mudar completamente, sabe? Enquanto a paleta de cores tá um laranja, um verde, um roxo, e aí vai pro mundo dos vivos e aquela coisa cinza, completamente cinza. E eu acho divertido, porque eles são muito divertidos também. Os esqueletinhos cantando. Ah, adoro as músicas deles, são as melhores músicas do filme, né? Sinceramente. Aí a galera invade, né? Os esqueletos, os mortos invadem a festa de casamento. E a gente vê que muita gente se conhece, né? Que são parentes, esposo. Várias pessoas começam a conversar com os esqueletos. Então é um momento, assim, interessantíssimo. E aí eles meio que se misturam. Acontece uma espécie de confraternização. E finalmente o Victor e a Emily vão fazer a tal da cerimônia que eles queriam fazer, né? Com várias pessoas, com vários cadáveres no caso, né? E aí a Vitória fica vendo ali na frestinha o casamento deles, tipo, poxa, dá pra ver que ela também gosta dele, né? Incrível, como que eles se gostaram em tão pouco tempo. E aí quando o Victor tá prestes a tomar o veneno, a Emily fala pra ele, Victor, eu te amo, mas você não é meu. E esse momento é muito triste, porque você já vai sentindo o que tá prestes a acontecer, né, com a personagem. E aí a Vitória entra e ela junta as mãozinhas deles, assim, como um ato de amor. Aquela história de amor é quando você deixa a pessoa ir. Aí o moço chega, né, o moço que é o tal do segundo noivo da Vitória, e ele vê a Emily e fica, você... E aí a gente descobre que ele que matou a Emily. E provavelmente ia fazer a mesma coisa com a Vitória também. E aí ele pega a Vitória de refém, tem uma luta lá com os esqueletos, com o Victor. E no final das contas ele acaba tomando a taça de vinho que o Victor ia tomar pra... E aí ele vai dessa pra melhor, ou não, que eu acho que é o caso, né? E a nossa querida Emily olha pro Victor e fala, você me libertou. E aí ela começa a andar em direção à luz e ela se transforma em várias borboletas. É uma cena muito linda, eu não me esqueço até hoje, assim, primeira vez que eu vi essa cena, o significado dela, sabe? É quando você sente que o seu maior objetivo de vida, sabe? O que você mais queria não vai ser possível, você, tipo, só sente que não vai mais tentar, sabe? Você entrega o jogo, assim. É uma sensação de alívio e ao mesmo tempo de dor muito profunda pra ela, eu acredito, porque de certa forma ela se libertou de um fardo muito grande, mas também é muito triste a situação em si, sabe? E essa atitude dela mostra um tipo de amor muito bonito, né? Eu acredito muito no desenvolvimento do amor dela por ele, porque eles tiveram tempo de tela. A Emily, a decisão que ela tomou não foi só por ele, acho que foi por ela também. Porque mesmo se ela ficasse com ele, ela ia estar tirando uma coisa muito grande dele, né? A vida dele. E não ia ser legal, sabe? Eu acho que isso a gente pode levar para uma perspectiva da vida real. É como se você estivesse em um relacionamento com uma pessoa e por algum motivo, para essa relação continuar, você tivesse que tirar algo muito importante da pessoa. Você não ia ficar mal, você não ia ficar se perguntando, será que essa pessoa também não ia ficar se perguntando o que ia acontecer se ela tivesse feito de outro jeito? Eu acho que isso é um fardo muito pesado para se carregar, né? Eu acho que tem algumas decisões que você deve entregar na mão da pessoa mesmo. E o Victor, ele não estava nem um pouco interessado em morrer, não estava mesmo. E ele não gostava da Emily da forma que ela gostava dele, então não foi só um amor por ele que fez ela tomar essa decisão, mas um amor próprio também, porque ela passaria a eternidade se sentindo mal por isso, porque ela é uma boa pessoa. Então é isso, pessoal, é um filme muito interessante, que por mais que ele seja um filme infantil e possa parecer bobo, ele traz umas discussões muito interessantes e diferentes de Jovens Bruxas. Eu acho que ele finaliza muito bem tudo que ele propõe, até porque é um filme de criança, e eu acho até que ele tem temas mais maduros do que um filme teria pra criança, né? Uma vibe meio Pixar, sabe? Então, pra mim, esse filme é nota 5. Eu não sei se é pela nostalgia ou se ele realmente é bom. Essa questão da mulher também, se você for aprofundar melhor o olhar,
E essa concessão que a Emily faz no final das contas, que é uma personagem que representa uma mulher na sua fragilidade. E não tem nada de ruim em ser frágil, mas ela mostra muitas características que são comuns na nossa realidade, mas pelo fato de ela estar na situação que ela está, a gente consegue perceber de uma forma mais fácil. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. Comentem, curtam, compartilhem. Fala aí o que você achou do vídeo. E me indica aí um filme, uma série, talvez um álbum musical. Tô tentando experimentar coisas novas, hein? É isso. Até mais!